meus amigos, e o Flamengo tá eliminado, né, da Copa Libertadores da América. O Flamengo, ele não joga nesse meio de semana. O Palmeiras passa o carro pra cima da equipe do Deportivo Pereira, já tá na semifinal. O Inter vence o Bolívar na altitude. É perigoso o Fluminense vencer, dar uma goleada na Olímpia hoje. O Flamengo tá eliminado. E o pessoal aí tá dando festa, tudo bem. Ah, é aniversário do cara, Pedrão. Mas os caras, ó, tão nem aí. Enfim, o torcedor é que sofre, né? A gente já sabe disso. Faz tempo, os caras estão aí dando festa, entendeu? É brincadeira, a gente vai ver o debate sobre isso. Vamos acompanhar algumas notícias aqui também em relação ao Pedro, tá? Tem novidades aí em relação a essa novela Pedro. Enfim, você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o seu like também, que é muito importante pra gente seguir crescendo aqui o nosso canal no YouTube. Beleza, meu parceiro? Então vamos lá. Olha só, o interesse do Zenit no Pedro segue movimentando os bastidores do Flamengo antes da partida contra o Internacional, né, Zenit? Já ia te chamar de VT. Vai, roda VT. O rubro-negro tem uma semana livre e agitada antes da partida contra o Internacional no sábado. Mais uma vez, Pedro está sendo um dos nomes mais falados no clube por conta do... Sem jogo do Flamengo é muito ruim, né, galera? Todo mundo jogando, todo mundo não, né? Libertadores, pô, Flamengo... interesse do Zenit. Os russos já sinalizaram uma oferta de 25 milhões de euros para convencer o time carioca a vender o camisa 9. Além disso, para atrair o jogador, eles indicaram que Pedro ganharia uma sequência de jogos em campo, já que no Fla ele tem ficado na reserva. Mas o Flamengo parece não estar disposto a liberar o atleta. A diretoria analisa Pedro como peça importante para o clube, principalmente para as finais da Copa do Brasil. Enquanto a vida de Pedro continua indefinida, o rubro-negro intensifica os treinos em busca de maior consistência na temporada. Davi Luiz fez atividade no campo com os companheiros. Este foi o primeiro treino que o jogador participou sem restrições. Varela continua sem treinar e segue se recuperando da lesão ligamentar no joelho direito. Para o último jogo antes do fechamento do Maracanã para a recuperação do gramado, os rubro-negros prometem lotar o estádio. Mais de 43 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Sem o Maraca, o Flamengo vai colocar os jogos para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O estádio passa por reforma nos refletores, mas a administração garantiu que estará tudo pronto para a data do duelo. Este será o segundo jogo do rubro-negro em Cariacica neste ano. A última vez foi no jogo contra o Madureira, em que o time acabou ficando no empate em 0-0. Vene, e essa situação do Pedro? Explica direitinho. Não tem situação. Não tem situação. O Flamengo não vai vender o Pedro. O Pedro pode chorar, pode pedir, mas se não for um valor que o Flamengo entenda que vale a venda, o Flamengo não vai fazer. O que eu acho certo. O Pedro assinou um contrato de renovação de contrato em janeiro. Eu acho certo a decisão da diretoria. Mas eu falei isso aqui ontem, eu venderia porque o Pedro está extremamente infeliz e eu já penso lá na frente. Qual é lá na frente? O Pedro cada vez mais está se desvalorizando. Eu não vejo mais o Pedro sendo convocado para a seleção brasileira. Eu não vejo mais o Pedro sendo muito utilizado pelo técnico Sampaoli. Inclusive o Sampaoli tem dado preferência a Arrascaeta de falso 9 e Bruno Henrique centralizado a colocar o Pedro em campo. Então, eu acho que vai ser um jogador que vai se desvalorizar bastante. Mas eu entendo a decisão da diretoria porque dinheiro não é problema para o Flamengo. O Flamengo não precisa mais fazer venda. Aí, supondo que venda o Pedro agora, essa semana, aí o Gabigol se machuca, precisa de um centroavante, não tem o Pedro e perde a final da Copa do Brasil por conta disso. Faz o quê? A culpa vai cair em cima da diretoria. Eu entendo, tá? Eu entendo, mas eu sou coerente. Recentemente eu falei que eu venderia o André no Fluminense por 30 milhões de euros. A grande verdade, Pedrosa, essa situação do Pedro, eu fico chateada pelo Pedro, porque as escolhas que ele fez até aqui sempre mostraram de que é porque ele queria estar vestindo a camisa do Flamengo. Por várias vezes todo o Brasil questionou: Pedro, ano de Copa do Mundo, tu tá sentado no banco e não vai ficar ao titular porque o Gabigol é a grande estrela do Flamengo. E aí ele teve a sorte ou o encontro de Deus de ter o Dorival na vida dele, perto da Copa, e assim ele foi convocado. Mas foi o único treinador que conseguiu tirar o melhor que o Pedro tem a dar. A escolha do Pedro sempre foi estar no Flamengo. Antes do Pedroso falar, só posso fazer um adendo? Além disso, teve a lesão do Bruno Henrique. Que eu acho que teve isso. também. Que ele teve a opção. Porque eu também, cara, eu tô com a Fernandinha. O Pedro tá revoltado. O cara quer jogar bola, velho.
Só que o São Paulo não deixa o cara jogar bola, bota o cara pra jogar 10 minutos. Aí é complicado, né, São Paulo? Aí é difícil. Acho que isso aí ajudou muito a vida do Pedro. É verdade. Porque se o Bruno Henrique tivesse à disposição, o Pedro não seria utilizado da forma que ele foi pelo Dorival. Isso é verdade, Vene. Minha cabeça continua a mesma de ontem. Esportivamente, perder o Pedro é bom? Não, é lógico que não. O Flamengo precisa vender o Pedro? Pelo visto, não precisa. Mas o Pedro vai receber uma proposta melhor do que de 25 milhões de euros? Não acredito. O Pedro vai ter uma oportunidade de voltar para a Europa como ele está tendo agora? Difícil. Até porque ele está indo já para um mercado que é secundário. Que é secundário e terciário dentro do futebol europeu. Verdade. Eu acho que o Pedro quer ficar no Flamengo. Dessa vez, pelo visto, também não é algo que ele quer demais, que ele vai bater o pé. Eu faria a venda. Mas eu entendo o lado do Flamengo também na questão esportiva. Só que como o Vene muito bem trouxe aqui, o Pedro não é a segunda opção do Gabigol. O Gabigol pode fazer de centroavante, o Arrascaeta pode jogar de falso 9, o Bruno Henrique pode ser colocado como centroavante, você pode tirar o Gabigol e colocar o Luiz Araújo, que é um cara que claramente está ganhando moral com o São Paulo, e que se não fosse o Gabigol jogando daquele lado ali direito algumas vezes, ele já teria ido pro banco, se não fosse o Gabigol, a pessoa Gabigol, o que é o Gabigol pro Flamengo. Porque de merecimento, o Luiz Araújo merece ser titular, a verdade é essa. Então o Pedro nessa história toda é o cara que entra aos 35, 40 minutos. Ele se tornou um centroavante camisa 9. Teoricamente, eu não estou falando que o Pedro é comum, mas pro Sampaoli, hoje no Flamengo, ele é mais uma peça. Ele não é essencial. Então, eu venderia, mas eu entendo também o Flamengo não querer vender. Pedrosa, a gente ainda tem que analisar o seguinte, estamos falando de um Gabigol que está longe da melhor forma física, longe de ser o melhor Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso aí. O Gabigol está em baixa, ele vive um momento ruim. Eu posso até considerar que é o pior momento do Gabigol com a camisa do Flamengo. E mesmo assim, o Pedro não tem oportunidade. Mas aí entra um outro ponto, que é a questão do contato dele com o treinador. A gente sabe que isso influencia. É o seguinte, pro Sampaoli, com uns ele é implacável. Tá ruim banco. Com outros ele... Ah não, o Gabigol tá mal, continua no time. Aí fica difícil gerir o elenco, cara. Demais no futebol. Você pode ser o melhor cara do mundo, mas se você é como o Neymar lá no PSG. Se você não tá bem com o seu treinador, não adianta. O negócio não vai andar, né, Veni? E aí o Pedro, no momento em que ele pode talvez assumir uma titularidade por conta do Gabigol, ele não tem essa oportunidade. Ele até tem. Mas a questão do bastidor, isso mexe muito com a cabeça do Pedro, porque quando ele entra, ele não tem entrado bem. Tem jogador que passa por cima disso. O Fernando, é quando ele entra... Qual foi a maior tragédia do Flamengo no ano de 2023? De 2023? Caramba, é difícil escolher a pior. Ao Hilal. Eu acho que é a queda na Libertadores pro Olímpia. Verdade. O Flamengo perdendo de 3-1 na Libertadores, o Pedro não entrou em campo. É verdade. Isso aí mostra claramente como que esse treinador conta com ele. Não conta. Isso não conta com ele. Então, se eu fosse o Pedro, eu ia querer sair, pô. Eu ia falar, gente, mas o Pedrosa, o técnico, o Sampaoli, ele vai embora, velho. O Sampaoli, ele não vai continuar no Flamengo do jeito que tá. Então, pra que o Pedro vai embora? Respeito a opinião do Pedrosa, grande jornalista, mas, porra. Quero ir embora. Então, o Pedro ele já decidiu. Ele quer ir embora nessa janela. A questão é, o Flamengo não quer liberar. O que eu entendo também. Eu falei que se eu fosse dirigente do Flamengo, eu venderia porque o jogador está extremamente infeliz. Eu penso muito também no lado pessoal. Você vê, o cara não está feliz. Não. Gente, o Pedro teve a oportunidade... Para mim, o jogo emblemático foi contra o Cuiabá. Que depois daquela confusão toda, o Pedro começou a titular. E ali ele não mostrou nenhuma vontade. Você percebia que ele está infeliz no Flamengo. Mas é esse momento que a gente consegue ver que nessas situações o Pedro sente. Ele sente. E é o que é o super normal, porque você está trabalhando num ambiente em que você não é sempre o escolhido, ou que você acha que não estão te enxergando como uma opção à altura daquela situação, você começa a se sentir desprestigiado. E a gente vê também naquele ponto daquele texto, em que ele coloca que estava sofrendo uma questão psicológica. Isso tudo envolve muito também com a performance do jogador. Ele pode ser um fora de série, mas se ele não está num bom grupo, num bom ambiente, provavelmente ele não vai... Vamos pegar aqui um exemplo. Se o problema que o preparador físico fosse com o Gabigol, você acha que o São Paulo ia demorar 14 dias para conversar com o Gabigol?
Com o Pedro ele demorou 14 dias, porque ele pouco se importa com o Pedro, a verdade é essa. Relação próxima de São Paulo e jogador, a gente sabe que já não existe há muito tempo, não é a metodologia de trabalho dele. Agora, se fosse um outro jogador que ele fizesse muita questão de ter no time, que ele escala como titular, um Davi Luiz da vida, eu tenho certeza que ele iria conversar com o jogador no dia seguinte. Com o Pedro, ele pouco se importou. Jornal Globo, coluna do Lauro Jardim. Os convidados terão que ir com trajes de gala e black tie. O evento ganhou até nome, aspas, O Poderoso Gabi. Uma óbvia referência temática ao filme O Poderoso Chefão. Seu Gabigol vai dar uma festa, gente. Olha, se liga. Isso. Tá no Jornal Globo, coluna do Lauro Jardim. Os convidados terão que ir com trajes de gala e black tie. O evento ganhou até nome, aspas, O Poderoso Gabi. Uma óbvia referência temática ao filme O Poderoso Chefão. Aí ele acrescenta aqui o Lauro. Eliminado da Libertadores, o Flamengo terá semana livre para treinos e para a festa do seu artilheiro. Após a partida contra o Internacional no sábado, o rubro-negro volta a campos apenas no dia 2 para o clássico com o líder Botafogo. Isso aí. O jogo que vai acontecer no estádio Newton Santos, no Engenhão. Ou seja, uma semana livre. Não tem Libertadores. É lógico. Pro Flamengo. O Fluminense tem. Pro Internacional tem. Pro Olímpia tem. Pro Bolívar tem. Pro Deportivo Pereira. Pro Deportivo vai apanhar de novo do Palmeiras. Mas ele vai jogar a Libertadores. Vai tomar outra chapuleta. Mas vai jogar. Vai estar no campo lá. Vai ouvir aquela musiquinha chata, tudo. Pro Palmeiras tem. Né? Tem pra todo mundo aí. Tem pro River, tem pro Boca, tem pro Racing. Pro Flamengo não tem. Mas tem festa do Gabriel. A festa do Gabriel na semana da Libertadores. Agora, falando sério, eu acho o seguinte. Eu acho que o jogador tem direito de fazer o que ele quiser. Festejar e tudo mais. Mas eu acho também que assim, existe uma questão de bom senso. Ele faz aniversário agora, na próxima quarta-feira. Ele completa 27 anos. Isso, na minha visão, assim, toda essa pompa, essa festa, o que pra mim isso deixa bem claro, é a opinião minha, tá? Faz a festa que quiser e tal. O torcedor tem um luto pela eliminação, o jogador do Flamengo não tem. Ele não liga. O jogador do Flamengo, ele trata como uma coisa normal, perdendo, Olímpia, tá tudo bem. Ele não tem cuidado. Os caras não estão nem aí, mano. Tá nem aí. Que se dane os caras. Dos outros. Eu sempre gosto de lembrar o Lucas Prato, que ontem entrou em campo no segundo tempo contra o Botafogo, está jogando agora no Defesa e Justiça, tá final de carreira, tá rodando pelos times lá da Argentina, tentando esticar a carreira. Entrou até mal no jogo no segundo tempo, ele não entrou bem, não. Uma vez ele deu uma entrevista lá na ESPN, e eu participei da entrevista com outros companheiros, e ele falando sobre como ele reagia quando ele jogava no Vélez, ele era torcedor do Vélez, né? Depois ele volta agora no final de carreira para essa equipe, e o time perdia. Ele falou, cara, não saía, eu ficava em casa. Por quê? Porque, a torcida tá triste, os meus colegas estão tristes, no meio do elenco eu tenho aqueles que são, além de profissionais do clube, são torcedores do clube, estão duplamente aborrecidos, funcionários do clube. Eu não vou pra noite, vou sair, me divertir. Cara, ele se resguardava quando havia uma derrota, um resultado ruim, que abalava ali os torcedores. Isso é uma certa cumplicidade, porque o torcedor ele fica mal, ele dorme mal, ele fica dias pé da vida, o rival sacaneia. Os jogadores do Flamengo, talvez salvo uma exceção, eles, pra mim, muitos caras não ligam. Eles tratam com muita naturalidade. Perder pro Olímpia é normal, diria aquele outro treinador. É uma coisa assim impressionante. E essa festa, toda essa só mostra isso. Porque olha a falta também até de jogo de cintura, né? Na quarta-feira, ele faz aniversário. Então, em meio à disputa dos jogos da Libertadores, o Gabriel e, consequentemente, muitos dos jogadores que atuam no Flamengo estarão numa grande festa. Mas a torcida não tem motivo para você fazer festa. Cara, é uma questão de você ter um pouco de jogo de cintura e de visão de onde você está inserido. Não, Mauro, você é ídolo do clube, cara. Tá entendendo? Assim, eles não. O luto é uma força de expressão, claro, né? Mas assim, o luto da derrota não existe para os jogadores do Flamengo. Eu imagino, por exemplo, falou aqui do Palmeiras, que se o Palmeiras perde um jogo e é eliminado da Libertadores, eu imagino que os jogadores vão sentir. Eu acho que eles vão sentir. Se o Racing eliminar o Boca, os caras do Boca vão sentir. E não vão fazer festa, não. Até porque se fizer festa, a torcida voar em cima deles. Aqui os caras agem com naturalidade. O problema não é a festa, é o contexto, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo ser bem claro. Cada um faz o que quiser, o dinheiro do cara, ele faz a festa que quiser, liga o Gabi, poderoso Gabi. Mas isso eu discordo. O poderoso Gabi, nesse momento... Esse é o problema dele. Mas é uma vergonha ele botar o poderoso Gabi nesse momento. Mas aí cada um que faça a vergonha que quiser. Eu digo o seguinte, é a falta de conexão entre a realidade de uma torcida que está muito incomodada e com motivos para isso, e questionando, inclusive, o Gabriel, que não tem jogado bem, tem a sua pior temporada pelo Flamengo. O jogo, o campo e os números mostram isso. E aí eu vou festejar como se não tivesse acontecido. Esse é o ponto. Não existe nenhum vínculo entre a vida dos caras, a rotina deles e o que acontece no campo de ruim, que só abala o torcedor. O torcedor fica incomodado. Ontem o torcedor está furioso. Na quarta que vem, ele vai estar muito mais pé da vida. Porque ele vai ver a classificação do Palmeiras se consolidar. Um dos dois argentinos vai enfrentar o Palmeiras, o Inter provavelmente se classificando. Mauro, você não tá... E provavelmente o Fluminense. É isso que eu ia falar. O Fluminense pode jogar a final da Libertadores no Maracanã. De novo. E o Flamengo não. Exato. Então, se você tem um contexto, assim, que enquanto a festa estiver acontecendo, outras torcidas estarão... E o Flamengo tem um time muito caro e que foi eliminado por uma equipe muito inferior, tomando 3 gols de cabeça. Eles não ligam, gente. Eu falo isso aqui. Esses jogadores, salvo exceções, sempre tem uma ou outra, de repente fica mais... Eles não ligam. Eles não ligam porque sentimento do torcedor, não ligam pro clube, ligam pra nada, eles estão preocupados com eles. E você vai saber de mais coisas, provavelmente ainda hoje ou amanhã, assim, de outros jogadores participando de outras ações.
tal. É de festas? Não, é bem festa. Outra coisa que eu vou apurar direitinho, eu passo aqui. Antes de passar pra você. Não é vida pessoal, não, tá? É coisa de aparições públicas. Que eu acho que assim, que não combina com o momento. Então. Tem hora, gente, que você tem que... Se você é um jogador de futebol, você é um astro do basquete, então sofreu uma derrota, você tem que se esconder um pouquinho, sabe? Pô, vai lá Até comemora, né, Mauro? Mas sem chamar tanta atenção. Teve 2 entrevistas na NBA esse ano que chamaram a atenção pelo contraponto. Eu me esqueci agora qual foi o jogador, tem um nome complicado. Do Grego, Atentocom. Isso, ele mesmo. Ele minimizando uma derrota. Numa coletiva, o repórter falou, pô, se perder, fizeram a melhor campanha e foram eliminados. Viralizou. Não, porque não sei o quê, se você fizer um mau trabalho... Cara, você joga em altíssimo nível e foi eliminado. Foi o Miami que eliminou, né? O time tinha perdido, fez a pior campanha dos que se classificaram. Foi tipo São Paulo e Santos 2002, né? O 8º elimina o primeiro. Porra, é claro que é um resultado ruim. Não, isso acontece. Acontece a pinóia, meu irmão. Vocês ganham muito bem, fizeram a melhor campanha e tomaram um sacode de um time que era, em tese, muito mais fraco. Aí quando o LeBron foi eliminado com o Lakers, ele falou o contrário. Ele falou, não, eu não estou satisfeito, não. Eu vim aqui para ganhar, eu não quero perder. Eu queria ganhar de novo, eu quero chegar na final, eu quero ganhar. Eu fui eliminado, eu não estou satisfeito. Mas essa eu acho que é a mentalidade vencedora. Essa é a mentalidade do atleta de alto nível, qualquer modalidade, que quando perde, o cara fica atravessado. O cara não tem vontade de sair, o cara tem vontade de fazer festa, ele fica porque ele vive aquilo. Os jogadores do Flamengo, salvo exceções hoje, eles são tudo primadona. Eles estão acima do bem e do mal. Eles não respeitam a camisa, eles não respeitam a torcida, a dor, a decepção do torcedor, não tem valor para eles. Então a festa do Gabigol, que seja feliz, que festeje bastante, ela só simboliza isso tudo. É isso que eu quero dizer. Eu não estou preocupado com a festa, ele faz a festa que ele quiser. Dane-se, é poderoso o Gabi, mas é só o simbolismo disso. Numa semana em que o Flamengo estará fora da Libertadores, com o elenco mais caro do continente, e equipes modestas do ponto de vista econômico, como Olímpia, como o Deportivo Pereira, como o Bolívar mesmo, estarão atuando. O próprio Fluminense, com recursos muito inferiores aos do Flamengo, o próprio Inter, né, com problemas financeiros que o Flamengo não tem, Palmeiras é exceção. O Flamengo vai estar lá fora e eles vão estar fazendo uma grande festa, vestidos lá, como pinguim, aquela coisa toda, aquela roupa bonita. Desculpa, Mandeli, que você tem aquela roupa. Claro, Black Tie. Então, esse é o ponto. Excelente filme. Sabe, esse é o ponto para mim. Esse é o ponto. A desconexão total entre o que o torcedor sente, o que o clube paga, né? O preço de uma eliminação, que é ruim para a imagem do clube. E eles estão vivendo a vida deles, não estão nem aí, não ligam. Os caras estão nem aí, gente. Os caras estão nem aí, entendeu? Concordo muito com o Mauro César. Tudo bem, é aniversário do cara, o cara faz a festa que ele quiser e coisa e tal, mas isso ninguém tá cobrando, entendeu? De ele não fazer festa, deixar de fazer festa, isso aí é problema dele, ninguém tá cobrando isso. A questão é que os caras não sentem. Os caras, ó, tanto faz como tanto fez. O Palmeiras vai lá, passa o carro pra cima do Deportivo Pereira. Aí tem o Inter, vence na altitude o Bolívar, entendeu? Aí hoje tem o Fluminense, que corre risco de dar uma goleada, vou secar muito. Mas se der uma goleada, o torcedor vai ficar mais revoltado ainda. E os caras estão dando festa, tá tudo bem, Gabigol tá bem, tá tudo show de bola. Parabéns, viu? Parabéns aos jogadores do Flamengo, parabéns aí a diretoria do Flamengo. Parabéns ao Landim, rapaz, que vai pra dar discurso no vestiário, falar que os caras estão jogando muito bem, que o grupo tá de parabéns. Nossa, tá de parabéns, né, Landim? Cadê a cobrança que o senhor disse que ia ter? Né? Lá no início, você deu entrevista pro Benja. Cadê a cobrança? Não tem a cobrança. Aí tamo aí agora, sem jogo, sem nada. O Flamengo só joga sábado, 6h30 da tarde. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.